Olá, condutores! Esse vídeo hoje a gente vai tratar especificamente de um assunto que interessa muito a quem é homem e tem medo de dirigir, tem dificuldades para dirigir. A gente fala muito em medo de dirigir, a maxofobia, né? Amaxo, carros, phobos, fobia, medo de dirigir, medo do carro. A gente fala muito em medo de dirigir como se fosse próprio das mulheres, exclusivo das mulheres, só mulher tem medo de dirigir. E não é bem assim, a gente tem aí muitos homens que têm sim medo de dirigir, têm dificuldades para dirigir, e dificuldades até a mais do que as mulheres, porque os homens, eles são cobrados, né? São cobrados pela sociedade. Existe uma representação do carro associada ao homem, isso é histórico, desde que inventaram o carro. Para a sociedade, o homem tem que ser perfeito, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o cara que não tem medo, o cara que não chora, o cara que não tem sentimento. Cria uma imagem do homem como se ele fosse indefectível, e não é assim. Desde pequenininho, o menino ganha carrinho, a menina ganha bonequinha. Ninguém dá carrinho para a menina brincar, e ela se interessa pelo carrinho do irmãozinho, ou do primo, ou do outro menino. Existe essa distinção, uma cobrança. Tem muitos pais que o garoto fez lá 10, 11 anos de idade, o pai já coloca sentado no volante, já começa a dar as primeiras dicas de como dirigir, vai ensinando um monte de vícios que esse cara depois vai dirigir, cheio de vícios lá porque aprendeu com o pai dele. Enfim, muitos homens sofrem com medo de dirigir. As estatísticas, de um modo geral, são de que o medo de dirigir afeta 70% das mulheres e 30% dos homens. Já vi estatística de 80% para as mulheres e 20% para os homens. Indiferente de qual seja o percentual, o fato é que no dia a dia eu recebo, para vocês terem ideia, eu recebo cerca de 1.000 e-mails, mensagens, postagens por dia. Muitas vezes atrasa, eu não consigo responder todo mundo com a devida agilidade, que merecem ter a sua dúvida respondida. E muitas desses questionamentos, desses pedidos de ajuda, vêm de homens que sofrem no dia a dia com a dificuldade que eles têm para dirigir. Homens saem, tem uns que saem no grupo de amigos e o pessoal já começa: tu é habilitado, tu tem carro, por que tu não vai de carro? Por que tu veio de ônibus? Por que tu veio de metrô? Aí o cara fica, pois é, ele tem, acho que um pouco de vergonha, fica constrangido de dizer que tem dificuldade. Uma hora o carro tá na oficina, uma hora o carro tá com a namorada, com a mulher, ou então ele diz que veio de bicicleta, ou vem de outro meio alternativo de transporte, até uma hora que essas desculpas vão se esgotando, porque se o cara chega num grupo de amigos e diz, eu tenho medo de dirigir, a zoação vai ser grande. Tem homens, por incrível que pareça, que sofrem com medo de dirigir e são massacrados pelas mulheres da família, começando pela mulher dele, ou a namorada, ou a noiva, ou a esposa, irmã, mãe. É uma vergonha, você é homem, não sabe dirigir, tanta mulher dirigindo e fazendo bonito no trânsito, e tu aí que é homem que tem obrigação de dirigir, de não ter medo de dirigir, não está dirigindo. Gente, vamos parar com isso. Homem não tem obrigação de saber dirigir, de nascer dirigindo já. Ninguém nasce sabendo dirigir. O que existe é uma cobrança da sociedade que acaba colocando esses homens, para eles, numa situação de inferioridade, que aumenta as dificuldades. Tem muitos homens que têm o medo de dirigir, não gostam de falar sobre ele, uns não admitem, outros admitem, mas não buscam ajuda. Muitas vezes ele vai buscar ajuda num lugar onde a instrutora é uma mulher, aí o cara, uma mulher vai me ensinar, caramba, eu sou homem, eu tenho obrigação de saber, mas o que uma mulher está dando aula para mim? Está ensinando para mim a dirigir? Como é que essa mulher não tem medo de dirigir e eu, um pateta, tenho medo de dirigir? Não é assim, não é questão de ser pateta, não precisa se inferiorizar.
As dificuldades para dirigir são independentes de sexo, independente de idade, de classe social, independente de tudo. As dificuldades para dirigir podem acometer qualquer um, são próprias de qualquer um. A gente já tem um processo de formação de condutores que só ensina para passar na prova. A gente tem instrutores bons, mas a gente também tem instrutor ruim, que vai lá e ensina para você da forma que não é correta. Aí você começa a reproduzir movimento errado, compromete a tua aprendizagem. A autoescola, gente, ela vai ensinar o básico. E esse básico tem que ser muito bem ensinado. O arroz com feijão tem que ser muito bem feito. Prática, a pessoa não vai ter dentro da autoescola. Prática, ela vai ter no dia a dia, quando ela dirigir, quando ela começar a treinar, quando... Aí é que vem a habilidade, é do treino, é do ato de dirigir. Mas é muito importante a gente saber que dirigir não é só apertar acelerador e sair trocando marcha por aí, porque uma hora esse carro vai parar. E são naquelas situações com o carro em menos velocidade, com quase nenhuma velocidade, numa manobra que você começa a ter dificuldade mesmo, que as coisas começam a ficar muito difíceis e que precisam de uma intervenção. Então, antes de pensar em sair por aí apertando acelerador e trocando marcha, como se isso fosse a representação maior do ato de dirigir, por favor, vamos lá, vamos começar a fazer o treino em rua calma, tranquila, longe do trânsito, longe do estresse dos outros motoristas. Primeiro, tem que fazer o carro comer na sua mão, numa manobra, numa entrada de portão, de garagem, de vaga, para manobrar no meio da rua, no fim da rua. Então a gente tem que ter esse cuidado. Muita gente está aí com a carteira de habilitação na mão e já acha que pode ir para o trânsito. Quando a gente fala em treinar, meu marido não quer me dar o carro, minha mulher não quer me dar o carro dela porque eu sou recém-habilitado. Isso é normal, é um receio normal deles. Agora, se fizer o treino, um planejamento, que seja numa rua calma, numa rua tranquila, sem você estar exposto a riscos do trânsito, a estresse do trânsito, numa situação, num ambiente controlado, você vai conseguir fazer com que o carro não morra mais na saída, na parada, num semáforo, num cruzamento. Você vai ficando mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso, menos nervoso. E isso vai favorecer a sua aprendizagem como um todo. Vai permitir que você aplique o que sabe da parte prática. E muito importante é ouvir a resposta que o seu carro lhe dá. Se você faz um movimento, um fundamento, executa um fundamento para dirigir, um fundamento de pedal, e o carro está morrendo, o que você vai fazer em via pública, num trânsito, com o carro morrendo, que você não vai dar conta? Vai pedir para passar nervoso? Vai pedir para tomar buzinada? Vai pedir para ser xingado? Qual é o problema de parar, treinar esse comando numa rua calma, tranquila, em primeira marcha, para garantir que esse carro não vai morrer no trânsito? Isso vai te deixar mais calmo, isso vai te deixar mais tranquilo. No caso dos homens, nem sempre as mulheres entendem essa necessidade. Nem sempre as mulheres entendem essa forma de treinar para adquirir segurança. Muitas mulheres chegam lá e massacram os caras. Poxa, eu tô aqui com teu filho doente, você não faz nada pela gente, tá aí com esse medo de dirigir, parece uma mariquinha. As pessoas, gente, têm a incrível capacidade de bater onde dói. O ser humano, ele chega a ser desumano nas palavras, nas ações dele, nas cobranças cruéis que ele faz. Então as pessoas fazem o quê? Elas batem onde dói. E machuca muito mais, magoa, deixa a pessoa numa posição de inferioridade, triste e até depressiva. Eu sempre converso com muitos homens por meio dos meus canais aqui, pelo Facebook, por outras redes sociais, onde eu tenho páginas, aqui nos próprios vídeos do YouTube, por e-mail, mensagem, e tem muitos depoimentos, muitos pedidos de ajuda. O cara já está com dificuldade, ele pega lá a instrução, ele vai treinar, aí a mulher massacra
massacra. Tá pensando o quê? Que vai dirigir andando que nem um bobo com esse carro para frente e para trás? E pior é quando a mulher dirige, e dirige melhor do que o marido, ou ela dirige há mais tempo, o marido é recém-habilitado. Ela começa a querer ensinar do jeito dela, ela começa a querer cobrar uma prática e uma experiência que o marido não tem, que o namorado não tem. E aí é onde dá briga, confusão, onde xinga, onde compromete o relacionamento como um todo. As mulheres, algumas, agem em relação aos seus maridos, que são recém-habilitados, da mesma forma que um marido que dirige há muitos anos, tem marido aí que dirige caminhão, carreta, veículo especial, o cara dirige muito bem, ele dirige há muitos anos, muitas vezes nem dirige tão bem, ele sai reproduzindo os vícios que ele aprendeu lá, mas tudo bem, ele dirige, ele tem mais experiência, e massacram as suas esposas. Sua burra, sua retardada, pra que eu gastei contigo pagando tua carteira na autoescola? Tu nunca vai conseguir dirigir, tu não nasceu para dirigir. E incrivelmente, gente, tem mulheres que fazem isso com seus maridos e cobram muito mais duro, colocam até a própria hombridade do cara em risco, em xeque, provocam e batem onde vai doer. Isso não vai ajudar. Da mesma forma que a gente diz para as mulheres que dirigir é um ato de autoestima, independência, liberdade e autonomia. Sabe o que é autonomia? Autonomia é se autogovernar. Autonomia é se auto-administrar. Autonomia é eu sei fazer as coisas e eu vou fazer as coisas e eu vou tomar a minha melhor decisão no trânsito aqui agora. Só que para a gente chegar na autonomia, a gente precisa começar pelo treino. A gente precisa começar a fazer o carro comer na nossa mão para depois pensar em sair por aí acelerando e trocando marcha. Da mesma forma que nós dizemos para as mulheres, a gente fala para os homens. É preciso separar as coisas. É preciso que no relacionamento exista respeito acima de tudo. Se a sua esposa é daquele tipo enfesadinha, impaciente, se ela dirige mais do que você, se todos os seus amigos dirigem, mas você não dirige, se todas as pessoas no seu trabalho dirigem, mas você não dirige, não é motivo para você se sentir inferiorizado. Tenha em mente que você vem de um sistema de formação de condutores que só prepara para passar na prova. Tenha em mente que você vem de um sistema de formação de condutores que não observa, que não se debruça, que não se importa com as suas dificuldades emocionais, que não faz uma escuta atenta das suas dificuldades, que não vai te apoiar nesse ponto. Tanto é que costuma-se dizer que os altos índices de reprovação no país são por causa do nervosismo do aluno. Muito fácil, né? A gente pega e empurra, toma, é tu, seu burro, não sabe, ficou aqui fazendo um monte de aula e não sabe nem sair com esse carro sem deixar morrer. Só que não é assim. Tem muita coisa por trás do sistema de formação de condutores e eu sempre deixo isso evidente, porque não é justo que você que tem dificuldade para aprender a dirigir fique pensando que todas as dificuldades são suas, que só você tem problema, que só você não consegue dirigir, que só você que está empacando e os outros não. O medo de dirigir, gente, ele é muito maior do que vocês pensam e nem sempre é medo. Nem todo medo de dirigir é patológico, nem todo medo de dirigir é caso de médico, de remédio, de psicólogo, nem todo medo de dirigir necessita de algum tratamento específico, especial, eu tenho algum problema, eu travo, eu não consigo. A descompensação emocional, o descontrole emocional é uma presença muito forte. Então, eu gostaria que vocês vissem essa situação num contexto, se colocassem dentro de um cenário, dentro de um contexto.
em que aprender a dirigir não depende só do aluno. Toda pessoa que tem dificuldades para dirigir, seja homem, seja mulher, tem condições de superar suas dificuldades. De que forma? Primeiro passo, identificar qual é essa dificuldade. Qual é a minha dificuldade? O carro morre. Se o carro morre, você vai para uma rua calma, tranquila, em primeira marcha, você vai lá fazer os exercícios. Muitos nós temos aqui no nosso canal, videoaulas. Você vai lá fazer o exercício para sair com o carro sem ele morrer, para parar o carro sem ele morrer, para andar alguns metros. Você vai simular semáforo, você vai simular cruzamento de rua. E isso não é exercício bobinho não, porque na hora que você for para o trânsito e pegar um trânsito bem lento, um congestionamento do bom, aí você vai ver que dirigir não é só ir para o trânsito, apertar acelerador e trocar marcha. Você tem que fazer o carro comer na sua mão. Por tentativa e erro, você só vai arrumar problema. A gente tem que ser responsável com nossa própria aprendizagem, com a nossa atuação em sociedade e a nossa atuação no trânsito, que é o mais importante. Indiferente se for homem, se for mulher, mas especificamente no caso dos homens, que são muito mais cobrados. Entendam isso. Parem, reflitam, entendam a forma como a sociedade cobra de vocês, a forma como a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, a sua irmã, a sua mãe cobra de você. Tente bloquear os pensamentos sabotadores, aqueles que dizem que você não vai conseguir. Não se sinta inferiorizado, não fique se comparando a ninguém. Cada ser humano é individual, cada ser humano é único, é diferente do outro, é muito rico, é cheio de possibilidades. A nossa riqueza maior é a nossa capacidade de aprender. Não existe idade para aprender a dirigir a partir dos 18 anos. Todo mundo é capaz. O que vai fazer a diferença é o modo como você está sendo ensinado, é o modo como você está aprendendo o fundamento, é o modo como você está sendo acolhido na sua dificuldade emocional, na dificuldade que você tem. O que vai fazer a diferença é o modo como você está reaprendendo e a sua atitude diante da sua dificuldade. Eu sei que é muito difícil a gente se sentir massacrado, engolido pelas dificuldades. Eu sei o quanto é difícil nós não termos apoio. Eu sei o quanto é difícil você estar lá fazendo o seu melhor e você recebe ingratidão. Tudo isso o ser humano é capaz. Só que você tem que desenvolver diante disso uma postura de resiliência, que é a sua capacidade de superar as adversidades da vida, as dificuldades, capacidade de resistir bem a elas e de agir de uma forma que você supere e essas dificuldades não existam mais. Se você é homem, tem aí a sua namorada, a sua noiva, ou se você é solteiro, tem os seus amigos, e esse pessoal fica tudo te zoando, dizendo que você não vai conseguir, e se você se sente inferiorizado, comece a pensar diferente. Comece a pensar diferente acerca das suas dificuldades e das suas capacidades. Não tem que se sentir inferiorizado, não. Você é capaz, sim. A sociedade vai cobrar, assim como ela cobra de todo mundo. O problema é você ficar colocando lente de aumento numa dificuldade que já existe. Precisa? Não precisa. Não vá ficar perdendo seu tempo discutindo, se desculpando, sabendo que aquilo não vai adiantar. Chega um tempo, gente, em que a gente se torna muito mais prático. Isso que eu estou ouvindo me ajuda? Não. Então elimina. Isso que estão dizendo para mim está me ofendendo, está me magoando, está me machucando. Qual a melhor resposta que você vai dar para essa pessoa? Não é bater boca, não é chorar, não é se isolar num canto, não é ficar triste. A melhor resposta que você dá para alguém que não acredita em você é juntar os caquinhos, é reunir a última gota de força que você tem e provar
para você mesmo que você é capaz. E mostrar para essa pessoa que você conseguiu, que você foi lá, que você fez, que você acreditou, que o seu jeito de fazer estava certo, que o seu modo de pensar sobre como você vai superar essa dificuldade é um modo seguro. Porque não adianta as pessoas ficarem dizendo para uma pessoa que tem dificuldade para dirigir, se joga no trânsito, vai chegar lá na frente, o cara vai bater num cruzamento, e essa mesma pessoa que te empurrou para o trânsito para dirigir sem condições, porque ainda não domina o fundamento técnico que precisa, essa mesma pessoa é aquela que vai te xingar dobrado, triplicado. Indiferente, se for homem, se for mulher. Treinem, façam o carro comer na sua mão primeiro. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque dirigir não é só sair por aí pisando no acelerador e trocando marcha. Dirigir também é domínio do carro em baixa velocidade, para fazer uma manobra, para entrar num portão, para colocar o carro na garagem, é não deixar o carro morrer em cruzamento, isso é um risco muito grande. Isso vale para todo mundo. Seja qual for a sua dificuldade, mapeie a sua dificuldade, faça um mapa, uma lista. Eu tenho essa dificuldade, então vá lá e combata ela com os treinos em rua calma, tranquila, longe do trânsito, longe do estresse. Melhorou naquela dificuldade? Passa para outra dificuldade. Tá dominando? Vai chegar uma hora que você vai treinar tudo isso junto e você só vai aperfeiçoar com os treinos todo o ato para dirigir, todo o fundamento para dirigir, desde que você identifique o problema, corrija e aperfeiçoe. Ele vai ser reproduzido milhares e milhares e milhares de vezes por dia da forma correta. E é aí onde você vai acabar com a sua dificuldade. O que não pode é ter pressa. O que não pode é a pressa que é inimiga da perfeição. De querer já pegar o carro e sair dirigindo e achando que de tanto se enfiar no trânsito e se expor a riscos, vai conseguir superar. Não. Mais importante do que a vontade de querer superar é a preparação. Você tem que estar bem preparado. Todo atleta só chega nos resultados que chega porque ele se prepara e se prepara muito. Não pode ter preguiça de se preparar. Não pode ter impaciência para aprender a dirigir. É muito melhor você aprender da forma certa, com segurança emocional e segurança prática, fazer tudo certinho da primeira vez, do que ter que refazer tudo de novo. Imagina um cara que está descarregando um caminhão de brita, um caminhão de paralelepípedo, e ele acha que aquele ali é o endereço. Não, o endereço é aqui, o ponto de referência é esse que me deram. Então eu estou no lugar certo, eu vou descarregar. Ele descarrega tudo aquilo. Aí depois ele descobre que não é naquela quadra, é na outra. Que a referência era parecida. Entenderam? Foi lá, fez o que achava que era certo, não o que era certo, e agora vai ter que juntar toda essa brita de novo dentro do caminhão, todo esse paralelepípedo dentro do caminhão e levar no lugar certo. É isso que acontece com muita gente que tem medo de dirigir, que tem dificuldades para dirigir, muitas vezes nem é medo. Prova disso. Eu tenho medo de bater nos outros carros, por isso que eu não dirijo. Não, você não tem medo de bater nos outros carros, você não domina o seu carro, porque a partir do momento que você fizer os treinos de pedal e você tiver certeza que o carro come na sua mão, você não vai mais ter medo de bater no carro da frente, porque você está tranquilo, já treinou num lugar longe do trânsito, longe de estresse, você já sabe, você para o seu carro a um dedinho de qualquer obstáculo. Então, quando eu for para o trânsito, eu vou utilizar os mesmos fundamentos que eu estou treinando e esse medo vai embora, não existe mais esse medo. Para todo e qualquer fundamento para dirigir, nós temos aqui no canal
Videoaulas, explicações, qualquer dúvida, perguntem lá nos vídeos, eu respondo. Se eu não souber a resposta, eu volto depois, pesquiso um pouco mais, ninguém sabe tudo não, não existe sabe tudo. E é assim que a gente tem que ir levando. Tentem superar essa situação difícil, essas críticas, principalmente quando crítica vem de mulher, né? Caso virem aí, para quem costuma se inferiorizar quando vê uma mulher dirigindo bem, olhem pelo lado bom. Puxa vida, eu vou dirigir tão bem quanto ela, ou melhor até. Só que eu vou ter que me preparar. Não basta eu querer, eu tenho que me preparar. Evitem as comparações. Não fiquem se comparando. Olhem para dentro de vocês mesmos, com as dificuldades que vocês têm. Proponham-se: eu vou dominar este carro. Eu vou dominar as minhas dificuldades. Não vai mais ter dificuldade porque eu estou me preparando para superá-las e eu vou superá-las sem me preocupar com o tempo, quanto tempo vai levar, porque quando a gente para ficar pensando, vai demorar muito, a pessoa já desiste. Quando um recém-habilitado olha para aquele trânsito numa marginal de São Paulo e pensa, não vou conseguir dirigir, porque ele já está olhando o trânsito tudo de uma vez, ele já quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele está ansioso, ele está queimando etapa, ele está passando por cima. Se começar a trabalhar as dificuldades uma a uma, você vai dominando. Dirigir é um ato complexo. Dirigir não é só sentar no carro, sair apertando pedal de acelerador e trocando marcha. Por isso que muita gente procura ajuda especializada e não consegue. Aí sai de lá achando, eu tô doente, eu tenho algum problema grave, eu tenho trauma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um monte de coisa. E não tem nada. Só teve uma instrução ruim. Só teve alguém que te ensinou a apertar pedal de acelerador e trocar marcha, como se isso fosse dirigir. E não é. O ato de dirigir ele é muito mais do que isso. Para você, meu amigo, que está sendo cobrado pelas mulheres da sua vida, as mulheres ao seu entorno, as suas colegas de trabalho, as suas amigas, sua esposa, sua namorada, mãe, irmã, sei lá, todo mundo. Parece que brota a gente da terra para poder cobrar a gente no momento de dificuldade, né? Pare e reflita tudo isso que a gente conversou aqui. Mude a sua postura diante da sua dificuldade, mude a sua postura diante de tudo e surpreenda. Todo mundo gosta de surpresa, né? O elemento surpresa é tudo na vida da gente. Quando você faz uma surpresa para sua namorada, nossa, ela te ama muito mais. Nossa, ela fica toda boba, né? Come na sua mão. Faça uma surpresa dessa, uma surpresa maior. Uma surpresa maior de se preparar para superar as dificuldades para dirigir. Não se sinta inferiorizado, não fique se comparando. Esse negócio de que homem tem obrigação de dirigir, de que homem não é sensível, de que homem não chora, isso é cobrança. Isso é estereótipo da sociedade. Isso é uma cobrança boba que durante séculos se faz sobre os homens. Vamos romper com isso, vamos quebrar esse paradigma. O mais importante é você superar a sua dificuldade. Foca, mantenha o foco no que você está fazendo, mantenha o foco no seu treino, mantenha o foco na sua superação. Aproveite aqui as videoaulas do canal. Tem dúvida, pergunta. Vamos esquecer esse negócio aí de, poxa, é homem, é mulher, tem que saber, não tem que saber, não tem que saber nada. Isso aí não conta, gente. O que conta é que nós estamos aqui uns para ajudar os outros. Não é só vocês que passam por críticas, não. Eu também tenho muitas críticas com o meu trabalho. Meus vídeos estão aqui de graça, tá aí, para você olhar, para você ver, para você acessar e conectar quantas vezes quiser, para você acompanhar na hora do seu treino. Até os meus livros, se eu pudesse, distribuiria de graça. Só que tem um custo de impressão, um custo de postagem, embora o frete seja grátis, porque se pudesse disponibilizaria também. Eu estou aí sempre para interagir com vocês, para tirar a dúvida de vocês naquilo que eu puder contribuir.
Disponham sempre desse espaço de ajuda mútua. Vocês que fazem esse canal acontecer. É por meio de vocês que a gente consegue fazer esses vídeos chegarem a muitas pessoas no Brasil inteiro e até no exterior. A gente tem uma rede de relacionamentos aqui de pessoas com as mesmas dificuldades que ultrapassa, sabe, qualquer contagem. Então, mantenham-se focados, vamos nos ajudar. Toda dificuldade é possível de ser superada, mas você tem que acreditar em você. Não adianta eu ficar aqui, eu, Márcia, acreditando em você que está aí do outro lado, alguém que provavelmente eu nunca vou conhecer na minha vida, se você não acredita. Mas eu acredito e não vou me cansar de ficar aqui apoiando vocês o tempo inteiro, incentivando vocês o tempo inteiro. Ah, Márcia, mas o maior incentivo que eu queria é na minha família. A própria pessoa que eu amo não me apoia, não me incentiva. Mas isso é normal. É quase aquilo. Santo de casa não faz milagre. Não deveria ser normal, mas é normal. Justamente quem a gente mais ama, de quem a gente espera aquele apoio incondicional, muitas vezes a gente não tem. E a gente tem que seguir em frente de novo. Porque se você cair no chão e ficar lá deitado com a boca no asfalto lá, sabe o que vai acontecer? Tudo vai passar por cima de você. A vida vai passar, o dia vai passar, a tarde vai passar, a noite vai passar, as dificuldades vão te massacrar e você vai ficar lá de beiço no chão, ralado lá. Agora, se você juntar a última forcinha que você tem para apostar todas as fichas em você, você vai conseguir. Eu já tive medo de dirigir como vocês têm, eu já senti tremedeira, suores, eu senti já a veia do pescoço quase que estourar de tanto pavor, e foi indo aos poucos, eu fui desenvolvendo esse método, eu fui me profissionalizando, eu fui fazer pós-graduação, eu fui pesquisar lá na Suíça este método de ensino e aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular para disponibilizar aí para todo mundo, para vocês do Brasil inteiro, do mundo todo, para quem tem dificuldade. E fica aí a minha colaboração, a minha ajuda para vocês, a minha ajuda emocional, a minha ajuda prática. O que eu quero dizer com isso? Não desista. Seja qual for a sua dificuldade, seja homem, seja mulher, seja o tipo da cobrança que você estiver tendo, acredite em você. É você que vai ter nas suas mãos a chave para abrir essa porta. É você que vai fazer a diferença. Você é o principal colaborador, o principal amigo de você mesmo. A sua forma de pensar é que vai orientar as suas ações no mundo. Então pense de forma responsável, pense de forma positiva, porque é isso que vai orientar as suas ações no mundo. Acredite nos treinos em baixa velocidade, em rua calma, em rua tranquila. Aprenda a ouvir a resposta que o seu carro lhe dá. O carro é um amontoado de lata, é um amontoado de fios, é um amontoado de um monte de coisa que não tem vida própria. Você manda bem, o carro faz bem. Você manda mal, o carro obedece, faz mal, ele é uma marionete na sua mão. Aprenda a usar a marionete que você tem, o seu carro. Se você é uma dessas pessoas que costuma cobrar de uma forma cruel, de uma forma implacável, pare, pense, reflita um pouquinho. De repente, as pessoas para as quais a gente fez esse vídeo vai chamar você para ouvir esse bate-papo, essa mini palestra aqui, vai te ajudar também a parar, a refletir, a entender melhor a dificuldade do outro. A sua ajuda para quem tem dificuldades para dirigir, ela é muito importante. Meninos, condutores, fiquem firmes. Vocês são capazes de superar toda e qualquer dificuldade. Condutores, condutoras, bons treinos,
Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Se tiverem dúvidas, por favor, postem lá no vídeo. Eu respondo para todo mundo. E assim a gente vai construindo uma rede de autoajuda, um vai ajudando o outro. É tudo gratuito, dispõe aí do canal, são mais de 300 vídeos para você. Geralmente as pessoas olham os primeiros, né? Não vão para baixo, não olham os outros. Tem as playlists também, que são álbuns de vídeos por assunto. Sua dúvida é embreagem, vai lá na playlist de embreagem, tem um monte de vídeo lá dentro daquele álbum de vídeos. Ah, meu problema é marcha. Vai lá, clica na playlist de troca de marcha, que vai ter um monte de vídeo lá para você ver. Ok? Sintam-se à vontade, sejam todos bem-vindos ao meu canal de superação do medo de dirigir. Porque assim como eu superei, eu não sou melhor do que ninguém, você também vai superar. E vai, com certeza, ajudar a gente a fazer uma grande corrente do bem, um apoiando o outro. Bem-vindos ao meu canal e até o próximo vídeo, pessoal.